Boa tarde a todos, novamente professor José Washington. Eu estou aqui com vocês mediante ao programa institucional do Revalida e nessa abordagem, nessa aula teórica agora, nós vamos dar sequência à disciplina de cardiologia ofertado pela instituição e a aula de hoje nós vamos falar sobre crises hipertensivas, tá? Uma atualização em forma de conduta para vocês estarem adquirindo conhecimento, tá? E podendo estar sendo aptos a prestar o programa de revalidação do diploma. Crise hipertensiva. Bom, nós vamos conversar sobre hipertensão arterial. Antes de falar sobre uma crise hipertensiva, nós vamos conceituar bastante o que é uma hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela é dada, caracterizada por uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial e que se associa frequentemente a alterações funcionais e ou estruturais dos órgãos-alvos. Então eu tenho que ter um nível elevado e sustentado dessa pressão que vai produzir alterações estruturais e funcionais nos principais órgãos-alvos. Quais são os órgãos-alvos? O coração, o cérebro, os rins e, consequentemente, os vasos sanguíneos, levando a alterações metabólicas decorrentes dessa alteração, tá? Produzindo eventos cardiovasculares, fatais e não fatais. Então é importante a gente conceituar muito bem a hipertensão para saber o agravante dessa situação clínica que tem muita frequência na classe média para poder ter um bom tratamento, tá? Hipertensão arterial. O que é a sequência? Países de baixo, médio desenvolvimento econômico, ele é muito frequente. Então o Brasil, na fase de desenvolvimento, assim como os outros países, tem uma frequência alta. Mas não é só nos países baixo e médio, tá? Todos os países do mundo são alvos de uma doença que acomete a população, o sistema de saúde, no caso a hipertensão arterial. Então quer países ricos, como os países da Europa, da América do Norte, tá? Da Ásia, da Oceania, também são frequentemente acometidos por isso. Mas por questão socioeconômica, a maior incidência ainda se prevalece nesse grupo de países, principalmente entre indivíduos com uma faixa etária. A hipertensão arterial ela tem uma prevalência a partir da 6ª década de vida. Pode surgir antes da fase adulta, na infância, adolescência? Pode surgir, tá? Porém de menor incidência, a prevalência, a incidência dela é bem menor. A faixa comumente que acomete esses indivíduos a partir dos 30 anos de idade até os seus 60, 70 anos. No Brasil, nós temos um dado mostrando que a maioria dos indivíduos acometidos pela hipertensão arterial tem essa faixa etária de 45 a 69 anos. Lembrando que ela pode surgir a partir dos 30 anos até os 60, que é normalmente onde se acontece mais em incidência, tá? Com maior prevalência a partir dos 60, pelo envelhecimento mesmo, menos prevalência, menos incidência na fase infanto-juvenil, tá? Portanto, essa faixa aqui acometida. Desse total de pacientes que o Brasil tem relatado, que é hipertenso, 30% não tem um nível pressórico adequado. Não adianta, é uma doença assintomática e que tem vários medicamentos, e esses medicamentos podem trazer efeitos colaterais que muitas vezes são não aconselháveis, né? Ficar relatando o paciente, porque se ele começar a ler bula, ele pode ter todos os sintomas e não sempre está associado ao medicamento e aí porventura ou outra ele larga o tratamento. Mas eles podem ter efeitos colaterais, pode não ser aquele melhor medicamento para as pessoas e que acabam fazendo com que elas não aderem bem ao tratamento. Perfeito? A maior incidência fica quase que semelhante, não existe uma semelhança. Um pouco discreto para os homens, eles têm maior incidência, tá, do que nas mulheres, mas isso é fato variável de região por região e também da faixa etária que se acomete. No total de mortes cardiovasculares no ano, vocês veem quase 1 milhão de mortes lá, 30% está relacionado com doença cardiovascular. Então a incidência é bem frequente, bem ampla, tá? É de conhecimento de todos, quem já não viu em vários pronto-atendimentos, em vários ambulatórios, que a pressão arterial, maioria dos casos, nunca vem bem controlada e aí pode levar a casos bem graves. Do total de mortes, aí 300 mil por ano relacionado à doença cardiovascular. Uma das complicações importantes é a crise hipertensiva. Então, a hipertensão arterial ela é uma doença crônica assintomática. Por isso, o tratamento é difícil, porque a pessoa não tem sintoma.
Quando ela vai começar a ter sintoma, ela entra em um quadro de crise hipertensiva, ou muitas das vezes já com lesão importante em órgão-alvo, que podendo correr risco de desenvolver uma crise hipertensiva. O que é a crise hipertensiva? A crise hipertensiva é uma elevação aguda sintomática da pressão arterial, então uma elevação aguda dela, geralmente com a diastólica maior que 110, variando entre 110 a 120 milímetros de mercúrio, pressão diastólica, com ou sem risco de deteriorização rápida dos órgãos-alvos, que é o coração, o cérebro, o rim e as artérias. Porém, tem um alto risco de evento cardiovascular e que torna necessária a redução imediata da pressão. A crise hipertensiva ela é dividida em duas categorias. Nós temos a urgência e a emergência. E tem uma outra categoria que eu vou falar na sequência disso, que vocês também vão ver. Tá? O que a gente vai diferenciar? É uma urgência, é uma emergência hipertensiva? Nós vamos ter a referência, o comprometimento ou não de um órgão-alvo e de um risco de vida em potencial. Então, se eu chegar um paciente lá com uma pressão 18/11, sem sintoma, ele tem uma característica de ser uma urgência hipertensiva, mas ele pode também chegar com 18/11 e está tendo um AVC ou um infarto agudo do miocárdio, uma angina instável, tá? Levando ou uma dor torácica ou até mesmo ser uma dissecção de aorta, ele caracteriza uma emergência hipertensiva. Tá? Então nós temos uma diferença entre urgência e emergência. A urgência hipertensiva são situações associadas a elevações importantes da pressão arterial. Qual? Pressão arterial diastólica acima ou igual a 120 milímetros de mercúrio, sem disfunção progressiva de órgãos-alvos ou risco iminente de vida. Exemplos: sinais e sintomas da situação são cefaleia, tontura, dispneia, déficit neurológico, dor torácica, vômitos, ansiedade e distúrbios gastrointestinais podem acontecer também. Nesse caso, a redução da pressão arterial pode ser realizada em um curto espaço de tempo. Não precisa ser dado medicamento agora. O que é conduta melhor? Você dá medicamento, tá? Pode internar esse paciente, manter esse paciente em observação, ou se ele for bem orientado, você pode deixar ele sob tua observação à distância, tá? E ele tem até 24 horas para normalizar essa pressão. Então, nós temos aí uma situação, o paciente chega, tá, com sintomas de tontura, cefaleia ou dispneia, mas nada um agravante importante de órgão-alvo, tá? Chega uma pressão 16/12, por exemplo, não tem nenhum comprometimento de órgão-alvo, ele está numa urgência hipertensiva. O que a gente vai fazer? A medicação empregada em geral são via orais, tá? Então a gente administra a medicação via oral, que é ali no pronto atendimento, mantém ele sob observação, o ideal é manter ele em observação um tempo ali no pronto atendimento, solicitar até mesmo uma internação para melhor adequação e até mesmo melhor tratamento a nível ambulatorial e depois conduz esse paciente ambulatorialmente. Ou se for bem orientado, você pode encaminhar ele para casa, ajusta a terapêutica que for necessário e pede um segmento mais acurrado dessa parte. A emergência hipertensiva é diferente. Então, nós temos a urgência, não traz risco iminente. A emergência, sim. Caracteriza uma elevação acentuada da pressão, acima de 180/120. Então vamos lá, até 180/120, baixo de 120, 118 ou até mesmo 120 mesmo, tá? A gente tem uma urgência hipertensiva. Acima de 180/120 caracteriza uma emergência hipertensiva. Porém, ela é a diferença agora, acompanhadas de evidência de disfunção iminente ou progressiva em órgãos-alvos, e sim, com risco de vida. Sinais e sintomas encontrados nessa situação têm uma ordem decrescente de prevalência, são déficits neurológicos, dispneia, cefaleia e dor torácica. Alguns exemplos de situações caracterizadas como emergência hipertensiva também podem ser a encefalopatia, o acidente vascular cerebral, ou isquêmico, edema agudo de pulmão e a dissecção de aorta. Então o paciente pode chegar com duas situações: pressão arterial até 180, porém disistólica, porém com diastólica até 120. Porém, ele não tem nenhuma disfunção presente em órgão-alvo, tá? Ele não tem nenhuma lesão, ele não tem nenhum sintoma importante neurológico, cardiovascular, vascular ou renal. Isso é uma urgência, medicamento via oral, acompanhamento. O paciente chega com pressão de 180/120, porém ele tem sintomas, tá, de lesão em órgão-alvo, que eu disse é um acometimento importante dos órgãos-alvos: cérebro, coração, rim
e vasos, tá? Aí nós temos uma emergência hipertensiva. E aí nós precisamos de terapêutica parenteral, tratamento mais intensivo, um resguardo maior de tratamento. Devido à gravidade do comprometimento sistêmico e ao sério risco de vida imediato, as emergências hipertensivas devem ser controladas em um curto espaço de tempo, sendo que nesse caso a redução da pressão arterial deve ser realizada em minutos ou poucas horas. A rapidez em reduzir os níveis pressóricos exige, neste caso, a administração por via parenteral. Então não adianta me chegar um paciente com uma dor torácica e isquêmica, com uma pressão de 182 por 124, tá? Com alteração ou não no eletrocardiograma. Quem assistiu à aula anterior de dor torácica, o eletrocardiograma pode estar normal ou alterado. E dá medicamento via oral e mandar para casa. Não, esse caso não é medicamento via oral e mandar para casa. Esse caso é medicamento parenteral, monitorização e solicitar internação e preferência em centro de terapia intensiva, porque precisa haver um melhor controle da pressão e avaliação do risco que ela pode estar trazendo. Uma situação muito frequente na unidade de emergência, que é confundida com a crise hipertensiva, é a pseudocrise hipertensiva. Eu falei, então nós temos a pressão arterial elevada, urgência hipertensiva, sem um risco iminente de vida. Pressão arterial sistólica maior que 180 ou até 180, diastólica até 120, sem lesão de órgão-alvo, sem sintomas assim relacionados. Se eu tiver uma pressão arterial nesses valores, maior ou igual a 180, maior ou igual a 120, porém com lesão em órgão-alvo, tá? A gente caracteriza uma emergência. Mas eu tenho uma situação muito comumente chamada pseudocrise hipertensiva, que muito comumente é diagnosticado errado, porém também tratamento errôneo. Também as fases anteriores, urgência e emergência, são. O que é uma pseudocrise hipertensiva? Há uma elevação acentuada da pressão arterial, que independente do valor, não representa um risco de deteriorização aguda de órgãos-alvos ou risco imediato de vida. Em geral, ocorre em pacientes hipertensos, em tratamento não controlado, que são encaminhados à emergência hospitalar por terem uma pressão arterial muito elevada e permanecerem oligossintomático ou assintomático. É aquele paciente que pode chegar com pressão 188 por 130 sem nenhum sintoma, nada ele tem. Tá? Ou ele pode chegar com 188 por 130 e também está com uma crise, uma cólica renal, um transtorno de ansiedade, uma dor muscular, um quadro de dor específico, uma cólica menstrual, e não ser necessariamente um fator importante para reduzir abruptamente essa pressão. O que a gente vai fazer? Tratar o fator causal. Muitas das vezes você vai tirar a dor melhorando, diminui a ativação simpática, a pressão arterial acaba normalizando. Ah, mas a pressão está alta. Bom, aí é ponto para ajustar o tratamento e ir embora para fazer um segmento melhor. Perfeito? Aqui um slogan para você, o que vai dizer? Se a pressão arterial for maior ou igual a 180 por 120, acompanhada de sintomas, vamos lá. Se não, 180 por 120, daí para cima, não tem sintoma, é uma hipertensão crônica e mal controlada. Então, o paciente comumente, o que chega muito frequentemente, tá? Por quê? 5% da hipertensão arterial vira uma emergência hipertensiva. Por incrível que pareça, 95% das vezes a hipertensão arterial é uma hipertensão arterial crônica mal controlada que não evolui para isso. Apenas 5% dos casos evoluem por uma emergência hipertensiva ou para uma urgência hipertensiva. Então, se ele chegar com esse nível pressórico, olha lá, maior que 180 por 120, não teve sintoma, hipertensão arterial crônica mal controlada. Bom, sintoma, teve sintoma? Quais? Não relacionados com risco cardiovascular. Transtorno de ansiedade ou dores generalizadas por qualquer outra causa, pseudocrise hipertensiva. Agora, se ele tiver sintomas leves, tá? Urgência hipertensiva, sintomas graves, com lesão importante em órgão-alvo, emergência hipertensiva. Aqui fica o resumo dizendo que é uma crise hipertensiva composta por urgência, emergência hipertensiva e pseudocrise hipertensiva que vocês vão poder estar acompanhando. O que acontece nisso aqui? A fisiopatologia, nós temos um aumento da resistência vascular sistêmica, tá? Consequentemente induzida pelo aumento do efeito da angiotensina 2, da adrenalina e da noradrenalina e por diminuição e por efeito da vasopressina. Então esses três neurohormônios, neuromediadores, tá? Vão estar hiperativados e consequentemente aumentam a resistência vascular periférica com consequências a nível celular que vão acontecer.
Exemplo para vocês, uma lâmina mostrando o que acontece com um vaso acometido, uma hipertensão arterial, um quadro de formação de trombo ou de uma necrose posteriormente ao trombo, tá? O que pode levar a uma crise hipertensiva? Várias coisas. Como é que eu vou dar diagnóstico? Isso aqui é uma crise hipertensiva ou não? Primeiro, mau tratamento da pressão, então progressão da hipertensão arterial, com mal aderência. Então eu posso ter uma hipertensão arterial que está progredindo, tá? Mesmo com determinados medicamentos, lá ela está progredindo, não está respondendo ao tratamento, tá? É um ponto importante a se considerar causas, outras causas não comuns, não clássicas, né? Da hipertensão, também chamadas idiopáticas, podem ter causas secundárias, ou também uma mal aderência ao tratamento. Como eu falei, paciente toma vários remédios, ou remédio que podem dar, ou ele acaba lendo bula com vários efeitos colaterais e que, por consequência, não acaba aderindo bem ao tratamento. O paciente vai lá, toma medicamento, a pressão está controlada. Bom, ele acha que tem cura, tá? Não, hipertensão arterial não tem cura. Então ele está tomando o remédio, a pressão está boa, ele desiste, subitamente ele para de tomar o tratamento, não procura orientação médica. Quando ele volta com nível elevado de pressão. Uma hipertensão de causa renovascular, muito comum, tá? Em indivíduos abaixo dos 30 anos de idade, toda vez que vocês pegarem paciente com essa faixa etária, menos que 30 e acima de 50, suspeita que possa ter uma hipertensão de origem renovascular. É uma lesão no parênquima renal, como as glomerulonefrites, tá? Ou as nefrites, podem desenvolver. A hipertensão de causa neuroendócrina, tá? Como os feocromocitomas, secundária a trauma de crânio, como a síndrome de Cushing, queimaduras. Também o uso de medicamentos que aumentam, tá? Os inibidores da monoaminoxidase podem causar essa elevação da pressão arterial. Na gestação, comumente como pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, doenças relacionadas a distúrbios do colágeno, como lúpus, uso de drogas ilícitas, principalmente a cocaína, as anfetaminas, o uso de corticoide para tratamento das doenças levam a desencadeamento de uma crise hipertensiva, os anticolinérgicos e também principalmente as drogas ilícitas, aqui o crack pode causar, e doenças neuromusculares, como a miastenia ou Guillain-Barré, podem ser causadoras da hipertensão arterial, uma crise hipertensiva. A emergência hipertensiva, ela acomete o sistema cardiovascular, neurológico, renal e outros. Cardiovascular, o que o paciente vai ter? Bom, eu chego lá um paciente com pressão arterial. Qual que é a definição de crise hipertensiva? Bom, nós temos urgência, emergência e pseudocrise. Tá? Urgência hipertensiva, eu tenho pressão arterial maior que 180 por 120, com poucos sintomas, nada de risco de agravo ao órgão-alvo. Tá? Tratamento, medicamento via oral, observação da emergência, internação, reduz a pressão arterial em até 24 horas, acerta a medicação, segue corretamente o ambulatório. Emergência hipertensiva, tá? Aí sim, 180 por 120, pressão arterial nesse valor, porém com agravos, tá? Em órgãos-alvos, como o rim, coração, o cérebro e os vasos. Tem sintomas de doença coronariana, de doença vascular, de doença neurológica, de doença renal, aí nós temos um problema sério para resolver. Na cardiovascular, quais são os principais sintomas que uma crise hipertensiva pode causar? Angina de peito, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca aguda ou crônica agudizada, tá? E disseção de aorta. Neurológicas, temos a encefalopatia hipertensiva, o AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, ou pode também levar a um quadro de trauma de crânio, ou se é secundário, um processo traumatismo craniano pode desenvolver, por uma hipertensão intracraniana. Renais, o paciente que tem uma doença renal crônica e que agudiza, tá? Ou uma insuficiência renal aguda, uma glomerulonefrite leva à hipertensão. Perfeito? Uma síndrome nefrótica pode levar também a hipertensão. Então são causas levais. Ou doença renal crônico em fase pré-dialítica ou dialítica, que também pode acontecer desenvolver uma crise hipertensiva. Outras causas disso, a hipertensão maligna. A hipertensão maligna, muito comumente em épocas atrás detectada, é a hipertensão que não responde ao tratamento habitual com os remédios. Então você está com uma classe ou classes terapêuticas, tá, de eficácia comprovada, porém a hipertensão continua aumentando e continua a começar a apresentar lesões em vasos, principalmente em vasos da retina e vasos renais. Tá? Vai promover um processo de inflamação e necrose da camada média e íntima desses vasos. Outras causas, a eclâmpsia ou a pré-eclâmpsia, um processo perioperatório
pode causar uma crise, é necessário o tratamento pelo risco de hemorragias. Intoxicação por drogas que possam elevar distúrbios neuroendócrinos, como feocromocitoma, ou até mesmo também a retirada abrupta de remédios que bloqueiam o sistema nervoso simpático, tipo a clonidina, ou os beta-bloqueadores, ou a metildopa. Se o paciente usa cronicamente isso e suspende abruptamente, ele vai fazer um efeito rebote que pode levar a uma crise hipertensiva. Muito comumente, principalmente paciente tomando beta-bloqueadores com suspensão abrupta, que não deve ser feito isso, ou clonidina também, assim como a metildopa também. Então tem que ser um certo critério, uma diminuição gradativa desses remédios, tá? As crises hipertensivas, a maior parte dela acomete o sistema cardiovascular, com insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão, tá? Seguido pelo sistema neurológico com o AVC ou as encefalopatias. Bom, quando nós vamos pegar um paciente com hipertensão, nós temos que interrogar e ter em mente o que a gente tem que perguntar a esse paciente, o que está acontecendo. Como é que vem a evolução dessa hipertensão? Esse paciente é aderente ao tratamento, não sabia da doença, tá? Parou e largou o tratamento, o que estava acontecendo? Antecedentes familiares, pais, filhos de pais hipertensos têm 30% da probabilidade de serem hipertensos. Tá? A presença de lesão em órgãos-alvos, então avaliar se esse paciente tem comprometimento grave dessa hipertensão arterial decorrente de órgãos-alvos. Então, está cometendo o coração, está cometendo os vasos, o cérebro já cometeu. Muitas das vezes é bom saber uma tomografia para avaliar, uma avaliação neurologista, para ver se não tem nada agravante cerebral. Ele pode ter picos de pressão frequentemente, ter feito pontos isquêmicos ou hemorrágicos intracerebrais. Avaliação do colega oftalmologista, tá? Pode ter lesões oculares a nível de retina devido a essa hipertensão. Também no nefrologista avaliar. Saber também se esse paciente está em bom controle, tá? Solicitar internações quando necessário, principalmente as situações de risco iminente de vida, no caso da emergência hipertensiva, ou naquele paciente que é de difícil adesão ao tratamento. Muitas vezes é bom você internar esse caso, para que esse paciente tome consciência que é importante tomar a medicação para não ver aparecer uma emergência com risco talvez até mais fatal de lesões causadas pela hipertensão. E ver as medicações que comumente ele pode utilizar. A gente sabe que no Brasil o uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais é da principal causa que leva ao acometimento aumento da pressão arterial por acometimento a nível renal por diminuição das prostaglandinas. Quando nós vamos avaliar esse paciente com o seu exame físico, então chegou um paciente lá com uma pressão arterial 186 por 130, tá? Vamos avaliar esse paciente. O que a gente tem que fazer? No exame físico, colhemos a anamnese, interrogamos pontos importantes ali na anamnese, vamos avaliar o exame físico. Então vamos ver o ritmo cardíaco, ele pode estar um ritmo sinusal, ou ele pode estar apresentando arritmias, tá? Benignas ou malignas, tipo uma fibrilação atrial, ou até mesmo uma taquicardia ventricular, tá? Avaliar os pulsos, se tem simetria de pulsos. Pode sugerir, na ausência disso, uma coarctação de aorta ou uma dissecção aguda de aorta, tá? A presença de sopros cardíacos ou sopro-abdominais também, tá? Porque pode avaliar uma lesão valvular importante para isso. O estado neurológico, para ver se houve comprometimento neurológico central, a medida da pressão arterial, solicitar exames básicos que vão mostrar para a gente se tem comprometimento. Exames laboratoriais e exames cardiológicos, como raio-x de tórax e um eletrocardiograma, funciona muito bem. Quando nós vamos avaliar um tratamento específico, então nós pegamos um quadro lá que precisa de um tratamento específico na emergência hipertensiva, tá? A síndrome coronariana vai abrir o quadro, tá? O que a gente tem por objetivo? Então chegou um paciente lá, uma pressão arterial, e agora eu vou falar para vocês. A pressão arterial, ela é crise, urgência e emergência. Acima de 180 por 120 com lesão em órgão-alvo ou não. Vírgula. Se você pegar um paciente com uma pressão arterial 160 por 110, que tenha uma lesão em órgão-alvo, você caracteriza como uma emergência hipertensiva. Não vai por número, tá? Não grava 180 por 120 como regra. Olha se ele tem lesão em órgão-alvo. É isso que eu quero deixar em foco para vocês. A presença ou não de lesão em órgão-alvo. Ele teve comprometimento assim, independente do valor, é uma emergência. E é uma emergência, precisa de tratamento rápido. Ele não teve, é uma urgência.
ou até mesmo pseudocrise. O tratamento é mais brando. Então, ele pode chegar com uma pressão 180 por 120, tendo um quadro isquêmico agudo, ou ele pode chegar a uma pressão 160 por 110, também tendo um quadro isquêmico agudo. Tá? O que vai falar? A lesão em órgão-alvo. Acometimento. Chegou um paciente com 180 por 110, com dor torácica típica de isquemia miocárdica, em aperto, opressão, sufocação súbita. Tá? Diagnóstico, dor torácica, de causa cardíaca, de causa isquêmica. Lembre-se da aula anterior, que está falando sobre isso. O que a gente vai lá ver? A pressão estava lá, um exemplo, 160 por 110. Qual que é o objetivo disso? Trazer um eletrocardiograma. O eletrocardiograma veio normal. O eletrocardiograma veio alterado, com alteração de supra-DST, de infra-DST, de alteração de onda T, tá? Ele está num risco iminente, é uma emergência hipertensiva. O objetivo disso? Controlar a isquemia, diminuindo o consumo de oxigênio e melhorar a perfusão coronariana. Como é que nós vamos tratar isso aí? Drogas que agem basicamente beta-bloqueadores, no caso o metoprolol, que tem disponível a nível injetável, principalmente. As demais drogas não são disponíveis no Brasil, tá? Mas são úteis, a literatura cita isso também. Então, a gente agindo, usando medicamentos assim, a gente vai diminuir o dano maior ao órgão-alvo envolvido, no caso, o músculo cardíaco. Consequentemente, todas essas alterações decorrentes da baixa da perfusão coronariana vão ficar estáveis, não vai levar a um agravante de disfunção do músculo cardíaco. Pode-se usar também medicamentos como o beta-bloqueador, os vasodilatadores de origem venosa, os nitratos por via parenteral. Então, o mononitrato endovenoso ou o tridil, que é o dinitrato endovenoso, a nitroglicerina, perdão, venosa, tá? Tem o objetivo de reduzir o consumo de oxigênio por aumentar a oferta de oxigênio em si. Então, tanto os beta-bloqueadores quanto os nitratos, tá, por via parenteral, são extremamente indicados para esse caso. Uma outra situação que acontece é um paciente com uma insuficiência cardíaca descompensada. Ele pode ter uma insuficiência cardíaca já crônica, que ele vinha um certo tratamento e descompensou, ou ele não sabia, como é muito comum aparecer, e ele descompensa chegando na sua emergência nesse quadro. Então ele vai chegar um quadro descompensado de insuficiência cardíaca. Pode chegar com dor torácica isquêmica, pode ser até mesmo ser de causa isquêmica. Uma dor torácica tipo anginosa, tá? Pode ter congestão pulmonar, pode não ter congestão pulmonar, mas ele está com um quadro de dispneia ou fadiga, caracterizando um sintoma de insuficiência cardíaca. Qual que é o objetivo do nosso tratamento? O objetivo dele vai ser reduzir a pré e a pós-carga, tá? Com o uso de medicamentos que agem a nível de pré e pós-carga. Lembre-se que na doença coronariana aguda, envolvida pela emergência hipertensiva, eu posso usar beta-bloqueadores e também os vasodilatadores venosos, os nitratos, o tridil, o mononitrato, tem um bom efeito. No caso desses aqui, diminuir a pré e a pós-carga. O que nós vamos usar? Vasodilatadores de ação venosa, o tridil, que é a nitroglicerina, ou o mononitrato, e os de ação arterial, que é o nitroprussiato de sódio. Se o paciente apresentar sinais de congestão pulmonar, ou, melhor ainda, sinais de congestão pulmonar e congestão periférica, com hepatomegalia, com turgência, podendo ou não ter ascite, com edema de membros inferiores, a gente associa os diuréticos de alça. Fenoldopam é uma droga que não existe no Brasil, mas é muito útil para tratar a hipertensão no caso de emergência hipertensiva com insuficiência cardíaca. Quero abrir um parênteses aqui para vocês, que no capítulo de insuficiência cardíaca adiante, nós vamos falar do tratamento agudizado disso, mas já fica aqui uma orientação para vocês. O paciente chega com quadro de insuficiência cardíaca descompensada, motivado por uma pressão arterial elevada. O que a gente tem que avaliar? O exame físico, anamnese, perfeito. O que nós vamos tratar? Se esse paciente tem pressão arterial elevada e congestão pulmonar, o medicamento de escolha são os vasodilatadores, venoso ou arterial. Eles vão abrir a periferia, principalmente os arteriais, que está havendo uma vasoconstrição periférica, então está aumentando a pós-carga, eles agem melhorando a pós-carga, consequentemente melhorando o tempo de enchimento
diastólico do ventrículo e, consequentemente, a sístole e a perfusão coronariana. Então, o paciente chegou, tem congestão pulmonar apenas, vasodilatadores, venoso ou arterial. O venoso, por ação venosa, vai diminuir o retorno venoso, tá? Aumentando a tolerância, a capacitância das veias, tá? Melhorando o enchimento ventricular também. Então, qualquer uma dessas drogas é útil para utilizar. Lembrando, se for isquêmico, primeiramente o venoso. Se não for isquêmico, o arterial. Bom, mas aí eu posso pegar um paciente que chega nessa situação e ter congestão pulmonar associado à congestão periférica. Então, ele pode ter turgência, hepatomegalia ou edema de membros inferiores. A droga, além dos vasodilatadores venoso ou arterial, são os diuréticos de alça. Então, nesse caso, a gente aplica diurético de alça. Por quê? Se a gente pegar um paciente exclusivamente com congestão pulmonar, nós temos uma vasoconstrição a nível arterial. Ao momento que a gente dá o diurético, a gente reduz a pré-carga, tá? A gente piora a perfusão a nível arterial. Então, aumenta a vasoconstrição, consequentemente, aumenta a pressão arterial. Eu levo um agravo dessa situação. Então, o paciente somente com congestão pulmonar deve ser dado vasodilatadores. Se tiver congestão periférica, vasodilatadores e diuréticos de alça. Uma imagem para vocês saberem, um raio-x de tórax de um paciente numa fase aguda da insuficiência cardíaca, tá? Associado a uma hipertensão arterial, então está caracterizado como uma emergência hipertensiva, sinais de congestão perilar com área cardíaca discretamente aumentada. Um outro slide para vocês também, tá? Paciente já portador de uma doença crônica, uma insuficiência cardíaca, e que também chega com um quadro descompensado agudamente ou cronicamente descompensado. Para vocês aqui, congestão intersticial bilateral, área cardíaca dentro do normal, tá? Então ele tem uma insuficiência cardíaca, no caso, que seria do tipo fração de ejeção preservada, também antigamente dito diastólica, porém ele está num quadro de emergência hipertensiva, pressão arterial elevada, com comprometimento de órgão-alvo, no caso aqui, um edema agudo de pulmão, uma insuficiência cardíaca. Outra situação muito comumente, dissecção de aorta. O paciente chega com uma dor súbita, lembra-se da aula de dor torácica? Dor súbita, enrasgada, da região anterior do tórax para o dorso interescapular. Dor enrasgada, forte, súbita. O paciente é hipertenso, basicamente 50% são hipertensos, tá? Ou não, podem ter outras doenças que acometem os vasos. Mas essa característica da dor enrasgada, tá? Caracteriza uma dor por dissecção aguda de aorta. Decorrente de pressão arterial mal controlada, geralmente a pressão arterial está elevada. Veja uma imagem radiológica, onde eu tenho um alargamento do mediastino, no caso aqui mostrando um aneurisma dissecante de aorta torácica. Feita uma imagem radiográfica que vai mostrar para vocês que tem uma falsa luz aqui presente, detectando e aqui um aneurisma, tá? Consequentemente da dissecção de aorta. Aqui são as carótidas. Cuidado! Muitas das vezes pode haver uma dissecção que passa ou disseca a nível das carótidas e o paciente, além de ter um sintoma de dissecção aguda de aorta, ele faz um quadro neurológico, tá? Com plegia também. Então simula um quadro duplo, tanto de lesão vascular quanto neurológica. Mais um motivo é uma emergência hipertensiva. Vista disso, o paciente chegou com pressão arterial elevada, tá? Com risco iminente de vida, com agravo em órgão-alvo, tá? Com dor torácica típica, dor torácica da dissecção de aorta, repito, em rasgada anterior-posterior para a região intervertebral, para o dorso, tá? De forte intensidade, lacinante, uma dor enrasgada, tá? Parece que tá, doutor, tá arrebentando tudo meu peito, tá abrindo tudo, inquieto, com sudorese, tá com dor forte, chegou, tá com pressão arterial elevada, não espera o valor pressórico. Na literatura, acima de 180 por 120, tá? Mas eu posso chegar com pressões abaixo disso, tá? Não precisa ser necessariamente 180 por 120, pode ser 160 por 110 e ter um quadro semelhante, ou até mesmo com um AVC, tá? O que importa para vocês saberem, lesão em órgão-alvo, tá? Nesse caso é tratamento de urgência, é tratamento de emergência, é tratamento rápido, não é para deixar o paciente ali e atender ficha de ambulatorial de caso que não é para estar em pronto atendimento. Como é que nós vamos tratar isso aqui? Então o paciente chegou, exame físico tem assimetria de pulsos, a ausculta cardíaca dele pode ter sopro, tá? Principalmente no foco aórtico, se ela cometer a válvula aórtica, tá? Com insuficiência aórtica aguda, sopro de insuficiência aórtica aguda, pode ter congestão pulmonar também, pode sim, tá? Mas principalmente a assimetria de pulsos com baixa perfusão. Tratamento, a gente vai ter que melhorar o duplo produto. Então a gente vai ter que diminuir o consumo
e aumentar a oferta de oxigênio e melhorar a periferia desse vaso com aumento, com queda da resistência arterial periférica. O que a gente faz? Medicamento endovenoso para usar, combinado entre o uso de beta-bloqueadores, porque ele vai diminuir o consumo de oxigênio, tá? E vasodilatadores de ação arterial com nitroprussiato de sódio, controlando a pressão arterial. Essas outras drogas aqui, os antagonistas do canal de cálcio, tá? Os bloqueadores alfa, que é o trimetafan, e a fenudipina, que é um bloqueador a nível renal, não tem disponível no Brasil. A nicardipina endovenosa também não tem, mas tem efeito. Principalmente que a gente tem no Brasil, beta-bloqueadores e o nitroprussiato de sódio. Cuidado para não ficar muito eufórico, tá? E reduzir abruptamente a pressão arterial, que vocês vão ver o que pode acontecer. Então, um algoritmo aqui para vocês gravarem depois, lerem com calma, estou à disposição para vocês, sabe o que a gente faz um quadro de dissecção de aorta, tá? O que é o diagnóstico e o que é a conduta a seguir que a gente deve aplicar. Outra complicação, então ela acometeu o coração, ela acometeu os vasos, agora ela vai acometer o sistema nervoso central, tá? Principalmente levando um quadro chamado de encefalopatia hipertensiva, que é decorrente do aumento da pressão arterial sistêmica, tá? Levando alterações de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, tá? E, consequentemente, perfusão cerebral. No livro do Guyton, explica como é que é feita a regulação do fluxo sanguíneo cerebral em vista da elevação da pressão arterial. Então ele tem um mecanismo autorregulador para controlar o excesso de sangue que chega a nível cerebral, senão as artérias entrariam em vasoespasmo ou ruptura, tá? E uma vez que há uma quebra nesse mecanismo de contra-regulação, evolui para o quadro de acidente vascular cerebral. Tá? Os pacientes são regulados, apresentam esse mecanismo de regulação, que vocês podem ver depois com calma, conferir a nível de fisiologia do Guyton, tá? O que vai acontecer quando eu tenho elevação acima da pressão arterial, acima de 130 a 140 de PAM, que pode acontecer uma perda dessa autorregulação. A encefalopatia hipertensiva, ela vem com o paciente apresentando níveis elevados de pressão arterial, tá? Com comprometimento em órgão-alvo, no caso em cérebro, tendo qualquer um desses sintomas aqui. Então ele pode ter quadro de cefaleia, uma cefaleia em capacete, fronto-parietal, náuseas e vômitos, tá? Distúrbios gastrointestinais, retinopatia, alterações da visão, até mesmo perda aguda da visão, nistagmo, crises convulsivas ou estado de consciência mental, fica totalmente com quadro de delírio, frequentemente associado a essas patologias. Quando nós vamos avaliar esse paciente, o que ele aconteceu? Ele está numa emergência hipertensiva com comprometimento neurológico. Nós temos que ter em mente que ele pode estar tendo um AVC, tá? Isquêmico ou hemorrágico, pode estar tendo um AVC subparenquimatoso, intraparenquimatoso, com uma hemorragia subaracnoidiana, tá? Ou uma hipertensão intracraniana, ou decorrente de uma malformação arteriovenosa, pode ser decorrente de vasculites do sistema nervoso central, de processos infecciosos, encefalites, ou de tumores. Então o paciente chega com um quadro lá de pressão arterial elevada, confusão. Bom, ele está desenvolvendo o quê? Uma encefalopatia hipertensiva. Qual a causa? Pode ser por um AVC, pode ser por sangramento, pode ser sangramento decorrente de hemorragia subaracnoide, de uma hipertensão intracraniana, de uma malformação arteriovenosa, tá? Pode ser decorrente de um processo, uma vasculite do sistema nervoso, ele pode ter um lúpus ali envolvido que acomete, entre outras doenças. Pode ter um processo infeccioso, tá? Uma encefalite viral, entre outras causas, ou pode ser um processo tumoral levando a isso. Mas o importante é ter o diagnóstico inicial, tá? O que a gente tem que fazer? O paciente chegou com pressão elevada, acima de 180 por 120, tá? Ou mesmo sem ter isso, com acometimento de órgão-alvo, nós temos que ter o diagnóstico. É uma emergência hipertensiva. Conduta: diminuir cuidadosamente a pressão arterial em 20% do basal. Usar medicamentos que ajam, principalmente o nitroprussiato, tá? É a droga de primeira escolha para esses casos. O paciente chega lá com um quadro neurológico agudo decorrente de uma pressão arterial, submetido a um exame de imagem para avaliar, tá? Nesse exame de imagem, confirma-se que ele tem um AVC isquêmico. Ou ele pode ter também um trauma craniano, ou uma hemorragia a nível cerebral, como esses hematomas aqui mostram, tá? Ou tem um processo infeccioso. Tudo isso é passível de investigação durante o período que está na fase aguda da emergência.
tá? Umas complicações aqui, a pressão alta frequentemente vai levar a hemorragia intraparenquimatosa, tá? Principalmente vocês vejam nessa imagem aqui. O que a gente vai fazer? Então, uma das causas mais difíceis de ser abordada. Antigamente, chegava o paciente com nível pressórico elevado, tendo sintoma, ou tendo pouco sintoma, ou nem mesmo sintoma neurológico, e era administrada uma medicação que foi tirada do uso da prática médica. A nifedipina cápsula, em forma de gotas. Quem é mais antigo, quem talvez tenha algum conhecido na família, antigamente muito se administrava, chegava no pronto atendimento, pressão estava elevada, qualquer valor, 110, 120, 130 de diastólica, acima de 140 de sistólica, pegava, se fosse a cápsula do Adalat, gotas, 3 gotas sublingual, espera a pressão baixar. Reduzir a pressão? Bastante. Sem dúvida, reduz a pressão maravilhosamente, ficar tranquilo, vamos liberar esse plantão logo. Tá. Só que no momento que reduzia, causava uma hipoperfusão a nível dos órgãos vitais, principalmente o cérebro, o paciente evoluía com um quadro isquêmico por baixa perfusão. Então a redução abrupta da pressão arterial passou a ser uma prática contraindicada e de risco para o paciente, porque pode ter agravantes da hipoperfusão. Por quê? Há uma quebra daquele mecanismo de autorregulação que a pressão arterial desenvolve em hipertensões arteriais crônicas que vocês viram. Bom, vamos lá. Segue. Manejo da pressão arterial no AVC. A gente tem que avaliar se nós temos uma encefalopatia, e aí no caso uma emergência hipertensiva que acometeu o sistema neurológico, e é um quadro de quê? É um AVC? Tá. É um AVC isquêmico ou hemorrágico? A gente tem sempre que ter em dúvida e mandar para a imagem para avaliar. Nunca esquecendo que existe uma fase de penumbra, tá? Onde fica pós um evento, uma elevação abrupta da pressão arterial, pós uma alteração no fluxo, não aparece no exame de imagem manifestações decorrentes dessa lesão vascular decorrente da pressão arterial. Tá? Aqui estão para vocês a área da penumbra, que eu citei atrás, que vocês vão conferir mais especificamente. Chegou o paciente com pressão arterial alta, uma encefalopatia hipertensiva. Qual é a melhor conduta? Do Adalat sublingual? Não. Do captopril sublingual? 2, 3, 5, 10. Captopril sublingual, ele não tem ação. O captopril, ele é ácido, tem o radical sulfidrila, tá? Se você administrar sublingual na cavidade oral, ela é básica. O pH da boca é básico. O pH da molécula do captopril é ácido. Neutraliza. Lembre-se da química? Neutraliza. Não tem efeito. Captopril por via oral, tá? De preferência em meio ácido. Por isso a sua adesão ao tratamento é prejudicada, que o paciente tem que ter sempre em jejum para tomar esse remédio, porque se ele tiver com o estômago cheio, ele diminui a absorção, neutraliza. Efeito químico, tá? Então o paciente chega lá com a pressão alta, dá captopril, não vai adiantar. Captopril sublingual não resolve, tá? Via oral. Se ele tiver num quadro de urgência hipertensiva, ele vai tomar o captopril via oral, tá? A dose é 25, 50 até 75 miligramas, combinado ou outro fármaco, que pode ser uma clonidina, tá? Para normalizar a pressão. Urgência hipertensiva, tem 24 horas para ficar bem, tá? De preferência, mantenha em observação interna, controla direito, vai para casa. Agora, na urgência hipertensiva, nós vamos dar medicamento a nível parenteral. Então, ele chegou com pressão arterial elevada, acima de 180 por 120, com lesão de órgão-alvo, ou independente do valor, com lesão em órgão-alvo, medicação endovenosa. E como é que nós vamos manejar esse caso? Vamos abaixar abruptamente a pressão arterial? Não vamos, porque vai dar hipoperfusão, principalmente a nível cerebral. Se você não teve um AVC pela pressão alta, você vai causar pelo hipofluxo. Então, observar isso aqui, redução gradual da pressão arterial média entre 15% a 25% nas primeiras 24 horas. Lembra a fórmula da PAM? Então, daquele valor sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3, tem um valor X da PAM. Reduz 15% até 25% nas 24 horas e mantém ela assim controlada nos demais. Esse é o correto de fazer, tá? Mas a gente chega com quadros que vai precisar ter uma intervenção. Então eu posso ter uma pressão arterial elevada, tá? Causando um AVC de causa isquêmica, fiz a tomografia, a causa do AVC é isquêmico. Porém, esse paciente não é candidato a trombólise, então nós vamos tomar uma conduta em reduzir a pressão arterial. Ou esse outro paciente é um paciente candidato a trombólise,
tá? Então o paciente está na fase aguda, tá? Está em tempo hábil de fazer uma trombólise a nível química, a nível cerebral, tá? Então nós temos uma outra conduta na redução da pressão arterial, tá? Ou se for um AVC hemorrágico também, o que nós vamos fazer para esse caso? Aqui eu listei para vocês o que nós vamos fazer, o que é a conduta indicada. O paciente chegou com uma encefalopatia hipertensiva, decorrente de uma pressão arterial, de uma crise hipertensiva, de uma emergência hipertensiva. Se a pressão tiver menor que 220 por 120, é um AVC isquêmico não candidato a trombólise. Não vamos fazer nada. Por enquanto, nada. Deixa essa pressão voltar a normalizar. Se esse paciente é candidato a trombólise, nós vamos ter que reduzir essa pressão para abaixo de 180 ou 85 por 105 por 110. Se o paciente evoluiu com um acidente vascular hemorrágico, tá? Essa pressão vai estar reduzida abaixo de 160 por 110 e observar a escala de Glasgow, tá? Conforme dela, se tiver, a gente vai ter que fazer até uma monitorização da pressão craniana central, botar uma PIC, tá? O norte-americano, aqui ele fala o seguinte, a pressão arterial, ele não trata acima de 130, tá? Então, é aquele slide anterior que mostra para vocês o que vai ser feito. Se o paciente é candidato a trombólise ou não, ele vai tomar uma determinada conduta. Aqui no caso, tá? Ele diz que se nessa situação de pressão arterial maior que 110 por 110, 180 por 110, desculpem, não deve receber essa terapêutica com o RTPA, no caso aí para fazer a recanalização decorrente do ataque isquêmico agudo, tá? Outra recomendação, o norte-americano manda usar antihipertensivo apenas com a PAM acima de 130 ou maior que 220. Então, o slide anterior mostra, tá? Até 220 não faz nada, porque o americano tem essa visão que ele vai tratar com a PAS, no caso a sistólica, maior que 220 ou que a PAM também esteja acima de 130, qualquer uma das duas, tá? Então, resumidamente, acompanhe esse slide aqui, tá? Paciente com AVC, não candidato a trombólise, tá? Até 220 de sistólica e 120 de diastólica, monitora ele, acompanha. Vai fazer trombólise? Eu tenho que deixar essa pressão abaixo desses valores, de 180 por 105 por 185 por 110. É um AVC hemorrágico, deixar a pressão arterial entre 140 e 180, com média de 160, com diastólica de 110, se o Glasgow for acima de 8. Se ele for abaixo disso, mantém nesse valor e faz uma motorização intensiva da pressão intracraniana. O algoritmo, nesse caso, tá, preconiza o tratamento quando a pressão arterial sistólica for acima de 230 ou a pressão arterial diastólica for maior que 140 com droga, nitroprussiato de sódio. Então, maior que 220 ou 230 e diastólica maior que 130 ou 140, nitroprussiato de sódio. Se a PAS tiver entre 180 a 230 ou a PAD entre 105 a 140 e o paciente for candidato a trombólise, tá? Ou for um AVC hemorrágico, tá? A gente usa esses medicamentos. Pode ser o nitroprussiato de sódio e também pode ser os beta-bloqueadores endovenosos, tá? No Brasil não tem o labetalol nem o esmolol, muito menos o enalapril, mas tem o metoprolol que pode ser utilizado e o nitroprussiato de sódio também pode ser utilizado. Uma outra situação que acomete a pressão arterial, a enfermidade renal, tá? Então eu posso ter um paciente que tenha uma doença renal crônica e ele agudiza, ou ele vem com uma doença renal agudizada, ele não sabia disso, vai ter. O que acontece para levar uma emergência hipertensiva? Um aumento a nível fisiológico, temos um aumento do volume extracelular por um aumento da retenção de sódio, tá? Uma exacerbação do sistema nervoso simpático, tá? Um agravante da enfermidade renal, então a perfusão renal acaba piorando, tá? Também, coisas que podem levar a essa elevação. Uso de medicamentos que elevem o cálcio intracelular, pode causar isto, tá? Um processo de ultrafiltração, o paciente está num processo de diálise, fez muita ultrafiltração, depletou o volume extracelular, leva um aumento da pressão arterial, ou o paciente submetido a uma nefrectomia bilateral também pode ser submetido a isso. Situações principais que acontecem, por aumento
do volume extracelular e da atividade do sistema renina-angiotensina. As principais causas que levam a uma enfermidade renal por uma hipertensão, ou uma hipertensão levando à enfermidade renal. Como é que nós vamos tratar? Bom, eu tenho uma exacerbação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, então nós vamos usar drogas que agem bloqueando isso. Então, os diuréticos é fundamental usar, porque lembre-se, esse paciente ele está hipervolêmico, então os diuréticos fazem parte do tratamento, no caso a furosemida, medicamento parenteral, endovenoso. Os bloqueadores do sistema renina-angiotensina, o captopril, o enalapril, disponível. Os bloqueadores de cálcio, o verapamil e o diltiazem, têm um grande benefício, principalmente porque esses pacientes são hiperparatiroideanos, tá? Então, há um aumento do fluxo de cálcio intracelular que leva à vasoconstrição. Então, os antagonistas de cálcio agem muito bem, inclusive tem verapamil e diltiazem a nível venoso, parenteral para esse caso, tá? E há outras drogas que também vêm em sequência. Os simpaticolíticos, como a metildopa e a clonidina, os beta-bloqueadores, como o metoprolol e o esmolol, também tem grande valia, e os vasodilatadores arteriais, como a hidralazina, e também pode ser o nitroprussiato de sódio. Então, essas classes aqui, pessoal, é para vocês usarem paciente com uma enfermidade renal, tá, decorrente de uma crise hipertensiva. Uma situação que eu citei para vocês lá no começo da aula é a hipertensão maligna, onde eu tenho níveis pressóricos e pressão arterial diastólica elevado, tá, acima de 130 frequentemente, e produzindo lesões importantes a nível ocular, então com hemorragias, com exudatos, com edema papilares. É aquela hipertensão que você está usando medicamentos e esses medicamentos não estão tendo um sucesso terapêutico adequado. Pode ter uma evolução de uma crise hipertensiva, tá? Tem que estar sempre associado. Se tem outra comorbidade associada, principalmente eu tenho uma glomerulopatia ou eu tenho uma enfermidade vascular renal, como estenose de artéria renal, ou tenho uma doença do colágeno, como lúpus, tá? Que pode levar a esse quadro também exacerbado. O tratamento, vasodilatadores de ação central e beta-bloqueadores, ambos parenteral para tratamento disso e investigação posterior da causa. Principalmente que esse paciente tem, são transtornos de um nível central. Então, transtornos visuais, lembre-se, porque acometeu os vasos da retina, e a nível cerebral também ele pode acometer. Situação comumente também presente é a pré-eclâmpsia, tá? Ou a eclâmpsia. Então, quando o nível pressórico, a partir das 20ª semana de gestação, não fica no nível considerado normal para gestação até 140/90. Esse paciente ou essa paciente, comumente, tá, vai necessitar de tratamento via oral, tá? Mas muitas das vezes ela chega já num quadro de pré-eclâmpsia com um nível de diastólica elevado, acima de 110, ou tendo sintomas neurológicos com crise convulsiva, lá, e aí caracteriza uma pré-eclâmpsia, aliás, uma eclâmpsia que precisa de tratamento agudo desse quadro. Então, uma vez presente essa situação, a gente deve abordar de forma agressiva nisso. Se for uma eclâmpsia, né, tem crise convulsiva, pressão arterial diastólica acima de 110. Quais as medicações de escolha? Hidralazina, tá? Ou a nifedipina, ou a clonidina, ou o labetalol. O labetalol tem um efeito muito bom a nível uterino, porém não tem no Brasil. Então, o paciente chegou, uma gestante, tá, que está com um quadro de crise hipertensiva, uma eclâmpsia, tá? Lógico, ela vai ter que ser submetida ao tratamento cesariano, tá? Mas as medicações nesse período é hidralazina de primeira escolha, também a nifedipina ou a metildopa, ou a clonidina, perdão. A metildopa tem um tempo de ação mais curto e não resolve. Não está listado aqui usar nitroprussiato de sódio, tá? Porque ele pode causar alterações a nível fetais. Então, para esse caso de eclâmpsia, não se usa nitroprussiato de sódio. Na pré-eclâmpsia, a paciente vai ser mantida em observação e usar as drogas que agem a nível de controle da pressão arterial, tá? A nível via oral, como a hidralazina, a clonidina, a nifedipina, a metildopa, e no caso também o beta-bloqueador é indicado para esses casos, não é contraindicação. Não se usa bloqueador de sistema renina-angiotensina em nenhuma fase da gestação, muito menos na fase aguda, porque eles causam insuficiência renal aguda no feto, tá? Então é contraindicado para esses casos. Paciente com eclâmpsia, não se usa nitroprussiato de sódio, e sim essas drogas. Paciente com pré-eclâmpsia, essas drogas disponíveis também. Uma causa de emergência hipertensiva, de causa neuroendócrina, é o feocromocitoma, tá? Então eu posso ter
paciente que tem um tumor de suprarrenal, produzindo substâncias vasoconstritoras a nível catecolaminérgicos, tá? E que vai frequentemente evoluir com esse quadro de pressão arterial recorrente, frequente, com má resposta à terapêutica. Esses pacientes, eles são candidatos a usar bloqueadores alfa, tá? E não beta bloqueadores, porque eu tenho uma liberação excessiva de adrenalina que age a nível periférico no receptor alfa. Então, os bloqueadores alfa são indicados, principalmente se esse paciente tem um paciente com diagnóstico de um feoglomostoma, tem o sintoma típico do feoglomostoma, a tríade envolvida, e vai ser submetido a uma cirurgia. Qual que é o procedimento? Durante o procedimento cirúrgico, você mantém ele com alfa-bloqueador envolvido e beta-bloqueador. O beta-bloqueador deve ser dado com alfa-bloqueador, porém o alfa-bloqueador é a droga de escolha para o tratamento do feocromostoma, da hipertensão no feocromocitoma. Pacientes que usam drogas ilícitas, tá? Ou lícitas, como a cocaína, o SLD, tá? E as anfetaminas também levam a uma crise catecolaminérgica, a gente deve usar medicamentos que bloqueiam isso. No caso aqui das anfetaminas, os beta ou alfa bloqueadores são muito bem indicados, tá? No caso da cocaína, os bloqueadores do canal de cálcio são muito bem indicados para esse efeito, tá? Cocaína não combina com beta-bloqueador, você aumenta o efeito vasoconstritor dela, que pode causar também. As anfetaminas, principalmente alfa ou beta-bloqueadores, modelam o receptor adrenérgico, diminuindo o efeito. O paciente está tomando medicamento, tá? Então está tomando medicamento alfa-bloqueador ou beta-bloqueador. Para abruptamente ou é suspenso abruptamente a medicação, ela faz efeito rebote, tá? Então pode vir, o paciente toma tensina 3 vezes ao dia. Se você mandar ele parar abruptamente, tomar 3 vezes ao dia, ela vai fazer um sistema rebote, tá? Com crise hipertensiva recorrente, tá? E importância, evoluindo até com quadros mais graves. Então nunca deve se tirar medicamento a nível central, beta e alfa bloqueadores abruptamente. As disfunções autonômicas, as neurológicas, Guillain-Barré, por perda da autorregulação da pressão arterial devido à lesão no gânglio periférico, tá? Leva a crises hipertensivas que devem ser controladas com alfa bloqueadores. Ou beta bloqueadores também são muito bem indicados, ó. A fentolamina, para vocês verem aqui, eu listei aqui para vocês, não está disponível no Brasil, então ela não tem muito efeito aplicativo para vocês. O beta bloqueador, ele tem indicação desde que seja associado ao alfa bloqueador. No caso aqui, o labetalol, ele faz um bloqueio alfa e beta, então ele tem indicação nessa situação clínica envolvida, tá? Os nitrobluciato de sódio não tem tanto benefício por não ter uma fisiopatologia explícita isso, é catecolaminérgicos, tá? As catecolaminas vão agir sobre o músculo liso dos vasos, fazendo vasoconstrição. O que eu tenho que fazer? Catecolaminérgicos, a gente tem que estar receptores que bloqueiam. Então, no caso, o nitroprussiato vai fazer efeito secundário, polgação. Eu vou dar um alfa ou beta bloqueador que tem maior benefício. Aqui estão para vocês, no caso de um feoglomostoma, o bloqueio alfa é eficaz, secundariamente ao bloqueio beta, principalmente o bloqueio beta na fase cirúrgica, que a gente deve manter o alfa e beta. Enquanto está na fase pré-cirúrgica, a gente deve manter o bloqueio alfa envolvido. Paciente que vai ser submetido a um processo pré-operatório de cirurgia. Ele pode estar numa situação aguda, num estresse agudo, tá? E ele vai levar a ocasião a pressão arterial, leva a pressão arterial em si, tá? O que a gente faz? Se a pressão arterial está elevada, aumenta o risco de complicações intraoperatórias. Então é conveniente tratar esse caso desse paciente com medicações específicas no caso de ação simpático-lítica alfa ou beta bloqueadores. A metildopa, a tensina, a clonidina, beta bloqueadores em geral são os mais indicados para esse caso, tá? O paciente toma medicamentos já dessa classe terapêutica, clonidina, beta-bloqueadores e vai fazer uma cirurgia. Tem que ser avaliado junto com o anestesista o padrão anestésico para ver se não há interferência e suspender se for um caso importante. Os beta-bloqueadores em si geralmente são mantidos. Os alfa-bloqueadores, principalmente a clonidina, são suspensos devido à interação com os fármacos anestésicos. E aí tem que se fazer uma suspensão gradativa disso para não ocorrer uma crise hipertensiva. E o paciente com quadro de dor, né? O paciente chega lá com quadro de dor, tá? Ele deve ser tratado mediante o quadro de dor, tá? Para reduzir a pressão arterial e não em si baixar a pressão arterial. Abrindo um parênteses para vocês aqui, paciente que apresenta uma crise hipertensiva por
drogas ilícitas, a cocaína, o que é que acontece, tá? Há uma resposta simpática exagerada, causando esses sintomas cardiovasculares envolvidos e cujo tratamento em si é alfa-bloqueadores, tá? Ou antagonistas de cálcio e não beta-bloqueadores, tá? Ela dá um vasoespasmo. Ao momento que eu dou um beta-bloqueador, ela causa um aumento do vasoespasmo, um agravante da situação clínica, tá? Tanto cocaína quanto o crack deve ser interpretado com risco iminente, tá? Com uma possível e uma frequente causa de encefalopatia, tá? Decorrente também de uma emergência hipertensiva, tá? Causando vários sintomas. Então ela pode causar, como eu citei, uma encefalopatia, uma hemorragia renal, crises convulsivas, isquemia miocárdica, arritmias e são todos passíveis de tratamento desde que acompanhando o esquema posológico aqui envolvido. Aqui está o algoritmo para vocês tratarem, tá? Como é que nós vamos fazer com o paciente diante da situação clínica presente, tá? E lembrar que a gente tem que ter um tratamento interessante, um tratamento imediato, um tratamento eficaz, tá? Que tenha um começo e ação rápido. Então, toda vez que eu pegar um paciente que está com lesão de órgão-alvo, eu tenho que dar uma droga que tenha um mecanismo de início e final rápido. Então, no momento que eu suspender a droga, eu não vou precisar dependendo, o paciente está bem e não vai causar risco para ele. Mas, principalmente, eu tenho que saber tratar essa pressão arterial inicialmente, ter uma droga de ação eficaz no momento. Não esperar um certo tempo para ser metabolizada, tá? Tem que ter uma relação entre as doses importantes e nunca esquecer do mecanismo de autorregulação a nível cerebral da pressão arterial. As drogas que a gente usa na emergência hipertensiva, vocês vão acompanhar depois. Falei várias vezes do nitroprusiato, da nitroglicerina, do beta-bloqueador, no metoprolol, tá? Da hidralazina, das drogas que não existe disponível no Brasil, como o fenodolpan, tá? Também não tem, o enalapril endovenoso também não tem, tá? Mas os demais têm disponível e é possível de utilizar para tratamento disso. Queria agradecer vocês, tá? Espero que tenha sido útil nesse primeiro momento de avaliar pressão arterial e estou à disposição para vocês para perguntas futuras. Muito obrigado.